Bom dia a todos, eu sou a Marta Feitosa, sou a turismóloga da área técnica de turismo da CNM e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre turismo, em especial sobre o Conselho Municipal de Turismo. Nessas minhas últimas andanças pelo Brasil, participando dos diálogos municipalistas da CNM, uma pergunta recorrente é sobre o Conselho Municipal de Turismo. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse assunto. Todos sabem, todo mundo já está acostumado com as minhas palavras e já sabem como eu acredito na força da atividade turística como desenvolvimento econômico. Mas para que a gente estruture a atividade dentro do município, é preciso a participação de todos, seja da sociedade civil, seja do poder público municipal. Então, o Conselho é essa ferramenta, é esse ambiente onde estarão presentes os representantes da sociedade civil e o poder público municipal. Todo mundo sabe já que a atividade turística impacta aproximadamente 52 segmentos da economia nos municípios e nas localidades onde ela se instala. Então, são 52 ramos da atividade que são impactados, como hospedagem, alimentação, nós também temos aí as agências de viagens, o setor aéreo. Então, isso tudo é impactado positivamente pela atividade turística. O sucesso do desenvolvimento da atividade no município se dá a partir e depende também dessa parceria entre poder público e a iniciativa privada e a sociedade civil. Porque, na realidade, o turismo é empreendedorismo. E ser empreendedor vem bem da sociedade civil. Os conselhos municipais de turismo, vamos conversar sobre isso. O conselho é um ambiente, é um canal efetivo de participação popular. É no conselho que são discutidos todas as estratégias para o desenvolvimento do turismo naquele município. O presidente do conselho, eu sempre oriento, deve ser o gestor municipal, o prefeito, substituído pelo seu secretário de turismo nas suas ausências eventuais. Os objetivos, o papel do conselho, isso tudo deve estar determinado em um regimento interno. Tá? Vamos seguindo aqui. Eu fiz uma orientação aqui, inclusive, essa é a minha nota técnica, que estará disponível hoje até o final da tarde, ou no mais tardar na parte da manhã, no site da CNM, onde vai ter tudo orientando sobre conselhos municipais de turismo. O conselho, como deve ser a estruturação do conselho? Ele pode ser consultivo ou deliberativo. O conselho consultivo, ele tem a responsabilidade de julgar e discutir os assuntos que são apresentados pelos conselheiros. E o conselho deliberativo, ele pode propor, a partir de discussões desses membros, estratégias para o gestor municipal, para o prefeito. Já falei com vocês que o presidente do conselho, a minha orientação é que seja o prefeito do município. O importante de lembrar é que o Conselho de Turismo, ele é uma estratégia de governança que vem desde a instância federal. É replicado na instância estadual e na instância municipal. Ou seja, o Ministério do Turismo, na instância federal, ele tem o Conselho Nacional de Turismo. Os estados, as secretarias estaduais de turismo, têm para subsidiar de informações e validar decisões os conselhos estaduais de turismo. E o município tem, na sua estratégia, os conselhos municipais de turismo. É importante dizer que o conselho, a existência do Conselho Municipal de Turismo é uma condição obrigatória para a participação do município em alguns programas federais, como o Mapa do Turismo. Para fazer parte do Mapa do Turismo, o município precisa ou ter ou assumir a responsabilidade que vai criar o Conselho Municipal de Turismo. Como o meu conselho deve ser composto? O conselho ele deve ser composto por membros efetivos, até porque essas pessoas vão acompanhar todo o desenvolvimento das ações e das proposições. Então, são membros efetivos. Os
os conselhos, eles devem ter a representatividade, os de turismo, devem ter a representatividade das lideranças dos segmentos impactados pela atividade turística. Eu posso citar vários segmentos, como alimentos e bebidas, que são os bares, restaurantes e similares, o setor de hospedagem, que entram os resorts, que entram as pousadas, que entram os hotéis, os flats, o setor de agência de viagem, o segmento cultural, por que não, que entram as casas de música, apresentações e dança e artesanato, o segmento natural, que são os parques naturais. Podem haver representantes também de recreação e lazer, como casas de show, espetáculos, pesca e pague. Também é importante que participem associações de turismólogos, se existirem, e de guias de turismo. Principalmente no que se refere aos turismólogos, é o setor acadêmico e a academia se envolvendo, contribuindo com o gestor municipal para a estruturação das estratégias de políticas públicas para a condução da atividade no município. E aí nós temos várias outras entidades que podem fazer parte do Conselho, como o SEBRAE, Convention Bureau, Associação Comercial, Associação de Taxista, de Pescador, ou seja, são todas as pessoas que trabalham com essa atividade, que quando o turismo acontece no município, a atividade é impactada. E o Conselho, uma dica que a gente tem que, por legislação, o Conselho deve ser composto de 1/3 do setor público do município, ou seja, das outras pastas municipais, e 2/3 da representatividade desses segmentos da iniciativa privada. E qual a finalidade desse Conselho? Para que ele existe? Na realidade, o Conselho é um órgão de assessoramento. Ele assessora o gestor municipal na decisão e na construção das políticas públicas. É importante também lembrar que o gestor municipal ele pode apresentar ao Conselho uma captação de recurso para ser validado junto ao Conselho Municipal de Turismo. Isso é importante também lembrar, porque o prefeito às vezes vem a Brasília, faz uma captação de um recurso e é importante que o Conselho conheça que esse recurso foi captado e valide essa captação, porque futuramente, quando houver uma prestação de contas, o Conselho vai poder contribuir e atestar e validar a execução dessa ação. Então, o Conselho é um órgão realmente de assessoramento ao gestor público municipal. Uma outra questão que a gente pode falar, lembrar, é que o Conselho ele pode validar as ações para o Fundo Municipal de Turismo. O Fundo Municipal de Turismo vai ser pauta de uma outra conversa da gente. Nesse momento, vamos começar pelo Conselho e depois a gente fala sobre a construção e o fomento ao Fundo Municipal de Turismo, como ele deve ser composto, como deve ser fomentado. Mas, continuando no Conselho, o que existe muito de dúvida é como nós devemos criar um Conselho Municipal de Turismo. Na minha nota técnica, eu sugiro 3 passos. O primeiro passo é uma mobilização e uma sensibilização. O município, ele precisa estar sensibilizado, engajado para construir e para aceitar a atividade turística. Porque o turismo, ele não vem só com impacto positivo, não. Existem muitos impactos negativos. E o município precisa estar preparado para isso. Porque é bom lembrar que, quando o turismo acontece, é muito importante que seja lembrado que já estamos recebendo algumas perguntas aqui, deixa eu ver, meu tempo já está quase acabando. Eu já vou responder essa pergunta aqui, que nosso espaço é importante, só vou lembrar dos 3 passos para a construção do Conselho. A construção do Conselho é mobilização e sensibilização, esse é o primeiro passo, a lei de criação e o regimento interno. Então, eu recebi uma pergunta perguntando assim, o Conselho tem que ser só de turismo ou pode ser composto de outras pastas? Pode sim. Não há óbice nenhum em nenhuma legislação e o Conselho pode ser um Conselho de Cultura e Turismo ou de Esporte, Lazer e Turismo. Enfim, ele pode ser composto desde que haja na composição do Conselho aqueles segmentos representados como eu falei anteriormente.
tá? Voltando aqui ainda na parte de criação do Conselho Municipal e falando sobre os impactos positivos e negativos, o gestor municipal ele tem que lembrar que o turista vai utilizar todos os recursos do município igual a um habitante. Ele vai ser um habitante naquele município, naquele período que ele está lá colocado. Então, é por isso que é tão importante, na composição desses conselhos de turismo, estarem representadas todas as pastas. Porque, na realidade, o turista vai usar a saúde, vai usar a educação, vai usar o acesso, vai gerar lixo. Então, é importante que todos estejam lá representados. Seguindo aqui, com relação à criação do conselho, mobilização e sensibilização é o passo 1. Passo 2, lei de criação. O conselho deve ser criado através de uma lei municipal, de uma formalização municipal, deve seguir um passo a passo e deve depois ser estruturado por um regimento interno. Então, o conselho tem que ter, eu sugiro na minha nota técnica, esses 3 passos aí para a criação do conselho. Mobilização, engajamento da população e dos segmentos, lei de criação, validando e publicando a lei municipal e depois a estruturação e a redação de um regimento interno de conduta e de obrigações e responsabilidades desse conselho. Tá? Chegou uma outra pergunta aqui. Não, vamos falar sobre... tem uma outra pergunta. Qual a importância do conselho para o município? É como eu já falei, o conselho é importante porque ele vai validar, ele vai ser a voz da população junto ao gestor público municipal, junto às pastas municipais. Então, o conselho vai levar, e cada segmento vai levar as necessidades do seu segmento para serem apresentadas lá no grupo de discussão, no grupo que vai propor as estratégias ali de formação de políticas públicas. Então, o conselho é fundamental para a estruturação correta de um município, na realidade do turismo em um município. Na realidade, nós temos algumas estratégias que nós poderemos sugerir como competências do conselho. Por exemplo, é a partir do conselho que vai surgir, que vai ser validado, que vai ser construído o Plano Municipal de Turismo, com o inventário da oferta turística, com o diagnóstico, isso tudo vai ser validado pelo conselho, tá? Até as ações de competitividade, como o município deve ser comercializado, aonde devem ser feitas a divulgação do município, isso tudo vai ser orientado e validado também pelo conselho. É muito mais interessante que o gestor municipal tenha esse órgão de assessoramento para construir a sua estratégia de gestão. Então, se eu tenho representante de todos os segmentos, se eu tenho pessoas capacitadas e que são a voz da população, eu vou ter ações efetivas e bem colocadas para o desenvolvimento dessa atividade. Inclusive ações de capacitação e qualificação, que os municípios são extremamente carentes. Eu já falei de investimentos, eu já falei de várias coisas e estou aí à disposição de vocês. Eu não tenho certeza ainda quanto tempo eu tenho, mas deve ser um pouco tempo ainda. Mas eu gostaria de dizer que o conselho é importante para a construção de políticas, reafirmar essa estratégia. O gestor municipal deve ficar preocupado com a composição do conselho e também deve não só esperar que o conselho apresente as necessidades, mas propor o que ele, na realidade, quando ele sai do município, ele enxerga uma coisa, ele vê uma oportunidade e leva essa oportunidade para ser validada pelo conselho. Eu gostaria também de deixar a todos vocês um convite para o nosso próximo evento, que vai acontecer agora em novembro, e é o das cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, nos dias 27 a 30 de novembro, e lá nós teremos gestores municipais de todo o país para falar também de conselhos municipais de turismo, e teremos uma pauta extensa de discussão nesse evento. Se tiver... chegamos mais uma pergunta aqui. Como eu devo montar o meu conselho municipal de turismo? Qualquer pessoa pode fazê-lo? É como eu falei, nós devemos ter
o Conselho deve seguir um rito jurídico e legal para ser implantado no município, mas antes deve haver ação de sensibilização e mobilização. No segundo momento, volto a ratificar a necessidade de validação através de uma lei municipal, respeitando os percentuais de 1/3 para o público, representação pública, e 2/3 para a representação privada, e também o Conselho deve ter, o segundo ponto é a estruturação das competências do Conselho através do regimento interno. Então, são essas as observações. Eu gostaria de dizer que é importante que o gestor municipal utilize sempre essa ferramenta fundamental para desenvolvimento, esteja atento. E volto a dizer, turismo ele é bom para o município, quando o município está envolvido e engajado. Ele não pode, o habitante tem que aceitar o turismo como estratégia de desenvolvimento, e não que o turismo vai só trazer problemas para o município. Então, se a população está engajada, o turismo se desenvolve corretamente, e se o gestor municipal está interessado, aí nós temos um ambiente de sucesso para ser desenvolvido. Eu gostaria mais de informar. Nós temos mais tempo ainda? Não? Tem? Tá. Pergunta do Renato Chaves. Quem decide ou escolhe quais e quantos membros formarão o Conselho de Turismo? Na realidade, o Conselho, antes da legislação, podem haver reuniões, como eu falei, de sensibilização, de estruturação. Então, o gestor municipal chama, ou o secretário de turismo chama a sociedade civil, visita o município pequeno, você tem a oportunidade de visitar os segmentos e chamar para uma reunião, e a partir dessas reuniões pode ser construído o conselho, que será validado na legislação. A quantidade vai depender de cada município. A estruturação deve ser dos segmentos que são impactados pela atividade turística. Então, Renato, é importante que existam reuniões prévias para serem as estratégias serem montadas, a organização ser combinada e depois a legislação ser publicada. Na realidade, se houver algum ajuste a ser feito, pode ser feito a qualquer momento. Membros efetivos podem ser agregados ou entidades podem ser excluídas a partir de falta constante. Isso tudo vai do regimento interno. Tá? Então, a quantidade de membros e quem são os membros é decidido pela comunidade mesmo, orientado pelo gestor municipal, seja o prefeito ou o secretário de turismo ou o responsável pelo turismo naquele município. É importante também lembrar, quanto ao mapa do turismo brasileiro, que se o município não tem conselho, no próximo mapa, e assinou, que está no mapa nesse ano de 2017, e assinou que ele ia construir o conselho, e no próximo ele não vai poder participar do mapa novamente. Então é importante vocês terem isso. Chegou uma outra pergunta aqui: como o cidadão pode contribuir com o conselho? Olha só, o cidadão é o objeto do trabalho do gestor municipal. Na realidade, é o habitante do município. Então, no Conselho Nacional de Turismo, existem 3 especialistas de notório saber. Eu estou falando do Conselho Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo, na estratégia de governança federal. Existem 3 representantes considerados especialistas de notório saber que compõem o conselho. O conselho municipal pode replicar. Se aquela pessoa não representa um segmento específico, não faz parte de uma categoria específica, mas conhece a atividade turística, ele pode ser convidado a participar como membro, como especialista de notório saber. Bem, agora nosso tempo está acabando. Eu gostaria de dizer para vocês que estou à disposição. Vocês podem encaminhar outras perguntas para o nosso e-mail, que é o turismo@cnm.org.br. Podem acompanhar nossas notícias do turismo também pelo www.turismo.cnm.org.br. Eu solto 3 notícias por semana. E os nossos telefones aqui são o 61 DDD em Brasília, 2101 6606, direto da minha mesa, que vocês podem falar
comigo diretamente. Meu nome é Marta Feitosa e eu estou aqui sempre à disposição de todos vocês. Encaminhem suas perguntas, participem ativamente dos nossos eventos. Nós construímos uma pauta do turismo muito interessante para o ano de 2017, que a gente vem aplicando durante todo esse ano. Em 2018, nós também estamos recebendo sugestão para montar nossa pauta de trabalho. Muito obrigada a todos e estou à disposição.